2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Aqui apóstolo Paulo, ele está falando sobre a dependência de Deus nas dificuldades do dia a dia. Apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, diga vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Diga excelência do poder. É trabalhoso, tem que ter esforço, é debaixo de santidade. Posso ouvir amém? É santidade, é debaixo de um coração quebrantado, é debaixo de obediência, é debaixo de são coisas na nossa vida que são muitas vezes previsível, mas mesmo assim nós erramos. Os testemunhos hoje testificam a própria palavra sobre a ação de Deus na nossa vida. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, né, para que nós venhamos entender a excelência do poder de Deus e não de nós. A excelência do poder de Deus, diga comigo assim, a excelência do poder de Deus. É impressionante como a gente não consegue enxergar a excelência do poder de Deus. E é impressionante como a gente põe crédito naquilo que fazemos. Nós colocamos créditos na nossa forma de pensar. É impressionante como a gente coloca crédito na capacidade da nossa mente. A gente coloca crédito na nossa capacidade de fazer, de executar. Principalmente quando você consegue fazer alguma coisa que sobressai do outro. Quando a gente faz qualquer coisa, ou no nosso dia a dia, que a gente sobressai um pouco do outro, é impressionante quando a gente joga créditos para a gente. Apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o tesouro está em vaso de barro, porque o vaso de barro, que somos nós, posso falar amém? É uma coisa frágil, quebra com muita facilidade, pode gerar vazamento. Nós compramos um vaso, entre os vasos que nós temos na igreja, esses menores, teve um momento que nós compramos um vaso maior, ele acho que ele equipara mais ou menos na altura desse objeto aqui, e assim que nós compramos, a gente avisava o pessoal, falei, gente, quando vocês forem erguer o vaso, não peguem em cima dele, porque o vaso é pesado, ele vai quebrar. Mas sempre tem o desavisado, né? E aí alguém pegou na ponta e quebrou, então ele está inteiro, só que a parte de cima está quebrada. Somos assim, nós somos frágeis. Você pode até ter tamanho, né? Mas nós somos frágeis. E o apóstolo Paulo teve essa revelação. Diga revelação. Você precisa ter isso em você. Quanto maior você, quando a gente louva, igual tem o louvor lá, que Deus cresça, que a gente diminua. Posso falar amém? É impressionante o crescimento do cristão. O ego dele cresce junto com o crescimento. Não que a gente tenha que ser bobo dos outros, não que a gente tenha que ser capacho dos outros, não é isso que eu estou dizendo a você. Mas mesmo você fazendo e você se tornando referência no que faz, porque você é referência no que faz. Posso falar amém? Irmãos, você é referência no que faz. O que você precisa ter como revelação e como fundamento no teu coração, na tua alma, é que por melhor que você faça, você tem que olhar para o resultado e você tem que dizer para você, não vai. Amém? Eu sou um vaso de barro, porque a excelência do poder não é um vaso de barro. A excelência do poder está no vaso de barro, mas a excelência do poder não é um vaso de barro. A excelência do poder é de Deus. Posso falar amém? E aí você sabe que tanto para mim, eu olho para mim, como eu olho para tantos cristãos, eu olho assim e vejo pelo menos a dificuldade de mim. Como é difícil você exercer
a simplicidade. Como é difícil você exercer a humildade. Não entenda uma coisa, não estou dizendo para você que você sempre tem que ser o segundo, ou o terceiro, ou o último. Não é isso que eu estou tentando dizer. Deus vai te colocar a ser o primeiro nas coisas. Você crê nisso? Deus coloca você a ser o primeiro. E o fato de você ser luz e você ser o primeiro, você se destaca. Posso falar amém? Mas ao se destacar, você tem que deixar o Espírito Santo mostrar para você que você é frágil. Por mais que você se destaque, você é um vaso de barro. Você pode quebrar a qualquer momento e perder tudo aquilo que você tem conquistado. Aí você fala, como eu, vaso de barro, posso crescer e não me quebrar? Quando eu entendo que sou vaso de barro e que a excelência do poder está em Deus. Glória a Deus por isso. Só que eu preciso trazer isso por revelação, porque nós somos complicados. A gente é complicado. A gente é complicado na nossa arrogância, na nossa prepotência. A gente é complicado nas convicções que muitas vezes elas são falsas, mas elas estão dentro de nós, né? E a gente quer porque quer que seja da nossa forma, tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, porque do jeito que eu faço é a melhor forma, é o melhor jeito, né? Então todo mundo tem que fazer como eu faço, tem que pensar como eu penso, né? E aí a gente vai então esquecendo de que é Deus que está no comando de tudo. O sobrenatural, nós não temos controle no sobrenatural, temos? Nós não temos o controle, mas o Senhor age no sobrenatural na nossa vida, sim ou não? Então nós temos que aprender a reconhecer isso. E aí você não pode perder a sua raiz. Hoje em dia tem muito essa linguagem, né? Do raiz e do Nutella, né? Eu sei que o Nutella ou raiz, o que a gente precisa é manter a nossa raiz. Posso falar amém? Né? Falando de livramento, né? Vocês contando o testemunho de livramento, vocês me fizeram lembrar a presença de Deus, né? Na minha vida, a presença de Deus na minha família. Teve um momento que Deus permitiu que não acontecesse o pior na minha família. Nós estávamos em viagem, o carro cheio de coisa. Na época eu vendia queijo e então eu vinha para São Paulo vender queijo. Então juntava mercadoria com coisa que às vezes os meus pais me davam. Eu sei que a gente estava sempre com o carro cheio. E tinha um rapaz que vendia queijo comigo na época, ele tinha uma variante. E a gente voltando para Poços de Caldas, eu não sei se meu pai me deu, eu sei que eu tinha no carro um cesto não, uma ferragem de lixo, uma lixeira de ferro. Eu estava levando para colocar lá na minha casa em Minas, em Poços de Caldas. E eu me lembro que a Priscila era pequenininha, ela não me lembro agora exatamente a idade, mas ela era bem pequena. E aí a gente se acomodou e ela ficou numa parte do banco do carro. Por movimento involuntário, alguém no carro pegou a Priscila e colocou no colo. Eu acho que numa questão de minutos, né? O rapaz que trabalhava comigo que estava dirigindo passou numa lombada um pouco mais forte e aquela estrutura de ferro, ela pulou, que ela estava na parte de atrás do banco dos passageiros. Ela pulou e ela foi exatamente onde a Priscila estava. Ela saiu, pulou e caiu aqui, aquela estrutura de ferro no banco. Quer dizer, se a Priscila estivesse ali, com certeza ia machucar. O quanto ia machucar eu não sei. Mas sabe quando passa na lombada, que você leva aquele susto, que balança todo mundo dentro do carro? Foi muito rápido, porque ao mesmo tempo que você está tentando ficar sentado no tranco, aquela estrutura caiu onde ela estava. Quando aquela estrutura caiu onde ela estava, sabe que dá aquele frio na barriga? Assim, você fala, meu Deus, se essa criança não tivesse sido tirada daí. E quando vocês estavam contando o testemunho hoje, me veio a lembrança
para que a gente possa exatamente entender a palavra de hoje, somos frágeis. E na fragilidade nós precisamos entender que a excelência do poder está em Deus, pastor, amém? Por isso que nós precisamos nos apegar a Deus. Por isso que nós precisamos ter um devocional diante do Senhor. Por isso que nós precisamos se esmerar, nós precisamos nos aperfeiçoar naquilo que já adquirimos, para que então possamos nos aprofundar de acordo com cada um o aprofundar. Tem um que se aprofunda em louvor, tem outro que se aprofunda, sei lá, em dança, tem outro que se aprofunda com o trabalho com criança, com o trabalho missionário, com a palavra, com o estudo de teologia. Isso é um aprofundamento. Mas independente do aprofundamento, você precisa ter por revelação a presença de Deus em tua vida, para que você não venha inverter aquilo que é o teu resultado, inverter aquilo que é o teu êxito, aquilo que é o teu crescimento. Nós estamos falando de um apóstolo que o homem, para o período dele, era um homem de resultado e de referência. Era um homem que tinha um conhecimento do mundo da sua época. Era um homem que vinha dentro de uma classe social privilegiada. Era um homem de estudo. Era um homem que tinha assim uma capacidade profissional, intelectual. E aí, na vida, eu creio que a partir do momento que ele tem uma experiência pessoal com Jesus, que ele passa por aqueles 3 dias em jejum, sem enxergar, esse homem entendeu que ele era frágil. E aí, quando eu vejo o apóstolo Paulo colocando para nós aqui, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a existência do poder seja de Deus e não de nós. Imagina esse homem com toda a capacidade adquirida. Vê o fundo para mim, por favor, Luana. Vê se você consegue pôr aí. Ele consegue colocar em palavras aquilo que é a capacidade humana que ele carrega e aquela experiência de ele entender quem é Deus na vida dele. E aí, então, prosseguir. Glória a Deus por isso. Né? Não saia daquilo que é a presença de Deus. Como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Como que vai ser a nossa... O que pode modificar a nossa fé amanhã? Mas por que não se mantém aquilo que se adquiriu? Por que você não mantém o que você adquiriu? Mantenha, você fala, eu não estou conseguindo nem manter o que eu adquiri. Por quê? Olhe para você. De repente existe um pouquinho de arrogância. De repente tem alguma coisa dentro de você que você está desprezando a raiz. Você está desprezando a origem, você está desprezando aquilo que é Deus em você. De repente você está se achando um vaso um pouco mais forte do que de fato você é. E nós precisamos entender essa fragilidade, para que o diabo não venha nos tirar da presença do Senhor. Posso ouvir amém? E aí o versículo 8 é algo que nos faz permanecer na presença de Deus. E nós então vamos entender que existem sim muitos aborrecimentos, né? Que diz assim o verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus por isso. Então, dentro do versículo 8 e 9, nós entendemos que vai ter sim muita situação que vai nos contrariar, vai nos tirar do eixo daquilo que estamos fazendo, vai tentar tirar o nosso foco, o nosso objetivo. E aí eu vou para o final da palavra, porque eu queria aqui que nós pudéssemos compreender a questão de manter o que já foi feito. Posso falar amém? Para daí nós exercermos a nossa fé, para que nós venhamos manter, zelar pelo adquirido, para depois estender as tendas, para depois crescer. Porque é melhor você crescer bem estabilizado, bem estabelecido, bem fundamentado a palavra. É melhor crescermos bem fundamentado do que crescermos com uma estrutura que, se vir um vento mais forte, desaba tudo.
Agora, se você está bem fundamentado, pode vir situações que venham tentar arrancar sua alma, de você falar, não, eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei o que eu tenho vivido, o que eu tenho crido, e eu sei para onde o Senhor está me conduzindo, então eu vou permanecer. Glória a Deus por isso. Eu vou permanecer. Então nós precisamos aprender a permanecer, mas permanecer não um permanecer de uma coisa assim, paralisada, obscura, lançada num cantinho, não. Permanecer exatamente como Deus quer que a gente seja, trazendo a presença do reino sobre a nossa vida. Glória a Deus. E aí eu vou para o segundo texto, e a gente finaliza a palavra, que está lá em 1 Josué. E o Senhor ministrou esse texto ao meu coração assim que eu levantei hoje. Assim que eu estava me organizando para ir para o monte, o Senhor falou muito forte esse verso 3 aqui. Josué capítulo 1, verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi. Aqui ele prometeu a Moisés. Aqui ele está falando com Josué sobre Moisés. Mas as promessas, elas vêm sobre nós, amém? Então aqui Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi, amém? Como eu prometi. Então Deus está dizendo que há uma promessa, Deus está dizendo que Ele é cumpridor de promessas, Ele está reafirmando. E aqui nós precisamos olhar para Josué e precisamos ver em Josué o vaso frágil, irmãos. O vaso de barro frágil. E a excelência do poder em Deus. A excelência do poder está em Deus e não em nós. Posso falar amém? Então nós temos sim uma excelência. A excelência do poder está em nós como vaso. Mas não é o vaso, é a excelência. Aqui nós vemos um Josué que não sabe o que ele vai decidir, ele não sabe o que ele quer fazer da vida. Ele tomou um choque muito grande na vida dele. Ele perde a sua referência. Ele tá sentindo a morte. Ele sente a presença da morte, porque a morte entrou no arraial e levou aquele que era referência para ele. Então, até aqui eu posso dizer para vocês, escute o que eu estou te dizendo, eles estão avançando em busca de uma promessa, que é uma terra, um local totalmente diferente daquilo que eles viviam no Egito. E eles estão conquistando. Deus está operando as suas ações sobrenaturais. Há um poder de Deus se manifestando na vida deles. E eles estão prosseguindo, irmãos. Eles estão prosseguindo. Então, diante dos desafios já vividos, porque aqui, quando a gente entra no primeiro capítulo de Josué, Josué já viveu muita coisa, já presenciou muita coisa, ele já viu muito poder de Deus. Então, diante das dificuldades, sabe as dificuldades? Olha para a tua vida hoje, as dificuldades que você já enfrentou, as dificuldades que você enfrenta, e dificuldades que você, de repente, você planeja alguma coisa para o futuro e você pensa assim, eu até desejo isso, mas eu entendo que isso é muito difícil, é uma dificuldade, é uma coisa assim que tem que se pensar para fazer, porque não é tão fácil. Então, olhe essas dificuldades que você enfrenta hoje e sabe aquelas dificuldades que você vive, que você pensa que você não vai dar conta? Chega um momento de decisão, de situação, alguma coisa que te pega de surpresa, né? E você dá aquela balançada, aquela tremida interna, dá aquela sensação de insuficiência, de você falar, não vou dar conta disso, né? E aí você fica preso dentro de uma expectativa natural, dentro de tanta lambada que a vida dá, que você, né, você fica assim, aí você fica pensando, mais um choque na minha vida, mais um negócio que vai me paralisar, vai me segurar, né? E quando você olha isso na sua vida, eu quero que você entenda que esse homem viveu muito isso, dificuldades,
coisas que poderiam não dar certo, gente que ele contava e não poderia contar mais. E dentro dessa realidade de Josué, ele está dentro de uma situação em que, quando Moisés morre, Deus, quase que literalmente, tira toda a sua base. Então ele vinha dentro das dificuldades, ele até se acomodou nas dificuldades. Não existe dificuldade na sua vida que você sabe da dificuldade, você nem gosta muito de enfrentar aquilo, mas você já meio que aprendeu a lidar. Você já meio que tem uma expectativa da situação, né? Aí faz aquela comida gostosa, né, em casa. De repente aquela carne que gera gordura, sei lá, aquele macarrão que gruda com extrato de tomate, na hora que tá aquelas bandejas, aquelas panelas quentinhas assim, para pôr na mesa, é uma delícia. Todo mundo senta, come, né? Aí se satisfaz, de repente vai dormir, vai passear, mas de repente dá um estalo assim, fala, vou ter que lavar aquela louça, né? Que aí você fica pensando, aquela gordura vai dar um trabalho para sair daquela panela, né? Então, assim, são coisas que você fala assim, né? Eu não estava querendo lavar essa louça não, mas eu vou ter que lavar. Eu não estava querendo fazer isso, mas então são obstáculos que você até prevê. Você fala assim, não estou afim, mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ir lá fazer, sabe? Então tem coisas que você até prevê, que dificuldades que você vai ter que resolver. Josué vivia uma ação natural e sobrenatural, encarar frio, encarar o calor, enfrentar inimigos, ir para as lutas, né? E ele estava ali habituado. Sabe aquela passagem que Moisés ficava lá de braço erguido e Josué lutando lá no arraial contra o inimigo? Então tudo isso já era meio que previsível na cabeça de Josué. A morte de Moisés, irmãos, não era previsível. Consegue entender o que eu estou dizendo? A morte de Moisés não era previsível na cabeça desse homem. Por mais que você olhasse para esse homem e encontrasse nele força e coragem, não era previsível a morte de Moisés. É aí que nós precisamos olhar o texto de Paulo. Quando Paulo diz assim, somos um vaso de barro. A excelência do poder está no vaso de barro, mas a excelência do poder é Deus, pastor, amém? Quando o apóstolo Paulo diz que a excelência do poder é Deus e não nós. Porque se você, numa situação semelhante a Josué, chega um ponto que você então começa a ter o seu nome, você se torna uma referência, as pessoas olham para você, só de falar Josué, às vezes você está num canto qualquer, alguém cita Josué e as pessoas começam a dizer quem você é e você nem ainda se apresentou. Então, quando o seu nome vai além da sua pessoa, se dentro deste crescimento, porque Deus quer que você cresça, glória a Deus por isso. Dentro deste crescimento, se você então olhar as expectativas naturais e sobrenaturais que você tem vivido e falar assim, fique tranquilo, porque eu já sirvo ao Senhor há X anos. As experiências, elas são boas, mas se elas se tornarem argumentos para você perder um pouco do seu temor, elas podem ser um veneno na sua vida. Quando você começa então, eu já sou convertido há X anos, eu já tenho experiências com tal coisa, porque a gente começa a perceber que o cristão, quando ele tem um determinado tempo de vida cristã, e ele vai adquirindo as suas experiências pessoais, se ele não manter o seu devocional, se ele não manter aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem da parte do Senhor, as suas experiências passam a ser usadas pelo diabo para enfraquecer o seu hoje, daquilo que ele viveu com tanto temor ontem. E aí, quando você vai falar para o cristão sobre algo relacionado à igreja, em que ele já tenha vivido, tenha experimentado, ele tem feito, ele menospreza, ele olha aquilo com desdém, ele não vê mais aquilo como algo puro. Olhe, preste atenção nisso.
Quando eu hoje olho para a palavra, eu me lembro que no início, irmãos, do meu aprendizado bíblico, quando eu não tinha nenhum seminário bíblico, quando eu não tinha um conhecimento de todos os livros, eu ficava impactado quando eu falava de Deus para as pessoas, e eu ia para o culto, isso aconteceu mais de uma vez comigo. Eu falava de Jesus para alguém na rua, porque eu estava assim, impactado com a minha conversão, bem no início da minha conversão. E aí eu ia para o culto, o pastor abria o capítulo e versículo, e o pastor dizia lá, ele dizia na Bíblia, a minha conversa com a pessoa, e eu não conhecia capítulo e versículo. E eu ficava assim, olha, eu falei exatamente o que o pastor está lendo na Bíblia, eu falei hoje. E assim eu tinha testemunhos que eu carrego, por exemplo, quando um tempo que eu estava atribulado, cansado, estava querendo desistir da minha fé, um irmão entrou em casa, abriu lá Romanos capítulo 8, verso 31 ou 35 e diante. Ele abriu lá e falou assim, você já viu isso aqui, Cícero? Ele abriu e começou a ler. Né? Quem te separará do amor de Cristo? Foi a primeira vez que eu lia, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto, ou a primeira vez que me foi aberto, foi esse irmão, como trouxe na minha casa quando eu estava desanimado. E ali Jesus falou de uma forma muito grande, muito forte, o amor que ele tinha por mim, e eu fiquei impactado com o texto, porque é um texto que eu não sabia ainda. Quando fui para o monte, quando eu vi o mato aceso pela primeira vez, foi algo assim que eu fiquei maravilhado. Mas o que eu percebo hoje? Eu percebo assim que eu, como todos nós, precisamos então, conforme a nossa vida, comunhão, experiências, e você vai tendo conhecimento, e você vai buscando os textos, e você vai lendo os textos. Chega um momento assim que são poucos os textos que não conheço. Posso não conhecer a Bíblia toda, mas todas as vezes que alguém lê um texto, eu falo, eu já vi isso, eu já vi alguém pregar isso, eu mesmo já ministrei isso. E qual é a grande fragilidade? É pegar a excelência do poder de Deus e inverter e achar, não, eu já sei tudo, eu já vivi tudo, eu já respirei tudo, então nada é novo. Quando nada é novo, então eu começo a desprezar aquilo que é a minha origem. E aí aquilo que seria um fundamento para o meu crescimento, ele começa a ser um argumento na mão do diabo para me tirar da fonte de tudo aquilo que eu já adquiri. Eu esqueço que eu sou um vaso frágil. E aí, se eu quebrar, eu perco tudo, porque eu caio no erro de desprezar a presença de Deus hoje. Posso ver amém? Vou falar uma experiência agora, nova para mim, que Deus está me renovando. E eu percebo que renova-se diante da igreja. Quando eu fui nesse monte agora, que nós conhecemos, que fica ali perto da casa do usuário, ali na Raposo. Quando eu encontrei ele pela primeira vez, que eu entrei, eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, que muito bom esse local. Né? E esse monte, eu não conheço ele todo, eu não consegui andar nele todo, mas ele me lembra muito, é muito idêntico ao monte no Vista Alegre, no tempo da minha conversão. Lá no Vista Alegre eu tive muitas experiências com Deus, e o monte lá no Vista Alegre, o monte do Vista Alegre é muito idêntico a esse. Hoje a gente não tem mais o Vista Alegre, hoje o Monte da Luz, né, é uma bênção, mas tem as pessoas que já moram, próximas, né, moradores em volta do monte, que às vezes você ouve barulho que vem de fora quando você está dentro do monte. O próprio Monte Sabuó, você ouve música secular, você está lá no pico do monte, você ouve gente, né, com música secular, né, que chega no nosso ouvido lá em cima. E eu estava sentindo falta de um lugar que eu só ouvia, sabe, a maior parte, o vento, o barulho dos pássaros, e ali o máximo é um carro que passa na rodovia, o barulho do carro. E eu fiquei maravilhado, e eu fui renovado. E eu estou percebendo que as pessoas que estão indo conosco, que estão vendo o monte pela primeira vez, estão tendo o mesmo sentimento de renovação. Mas é aí que é esse o ponto da palavra. O ponto da palavra que nós precisamos, né, que Deus está nos entregando hoje, é assim, se nós recebermos algo novo que nos renova, ou se nós olharmos, vamos lá falar novamente sobre, a ressurreição de Jesus, ou a Santa Ceia todo mês. Irmãos,
vocês precisam ser impactados por todo mês pela Santa Ceia. Você precisa olhar a Santa Ceia e você já tem que vir diferente no culto de Santa Ceia, porque você vai ceiar. Agora, se você vem ceiar e você já sabe como que vai ser, você sabe a liturgia, você sabe que primeiro vem o pão, depois vem o cálice, você tem todo. Então você gera uma rotina dentro de você, você esquece que você é vaso de barro. Você esquece da excelência do poder de Deus, inverte-se, e aí você então, dentro da fragilidade, você pode perder tudo aquilo que está sendo construído. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aí eu finalizo dizendo para vocês, nós precisamos manter o temor, o devocional. Você precisa chorar na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você sente a presença de Deus e aí você decidiu fazer uma oração de 10 minutinhos e você acaba fazendo uma oração de meia hora, de 1 hora, porque o Senhor, Ele falou fortemente com você ali, de repente através de um louvor, de uma oração, de uma leitura bíblica. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia, lê um versículo, e aí você lê o versículo e você fala, olha, só falta Deus colocar meu nome aqui, porque é exatamente o que eu estou vivendo hoje. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem o poder para nos renovar todos os dias, mesmo que fosse só um verso bíblico. Mesmo que Deus dissesse para você, filho, eu te dou um verso bíblico e você vai orar dentro desse verso bíblico durante o mês. E cada dia do mês que todo dia você abre lá, você lê o mesmo verso e as lágrimas descem porque o Senhor te renova. Quanto tempo faz que não acontece isso com você? Porque isso não pode deixar de acontecer, isso não pode ser para você só algo passado, porque se for algo passado, quanto mais fica no passado, mais frágil você fica no presente. Consegue entender o que eu estou dizendo? E aí a gente finaliza. Então e lá Paulo está dizendo, ei, olha, você pode enfrentar muitas dificuldades, mas a promessa que Deus tem sobre você vai acontecer. Pastor, amém? Aí a gente finaliza com o verso 3. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, diz o Senhor. Amém? Amém? Então você tem que olhar para os seus pés e você tem que absorver. Você tem que olhar, você tem que andar e você tem que crer. Sabe? É na força e na coragem. Diga na força e na coragem. Amém? A timidez leva a pessoa para o inferno, a covardia leva a pessoa para o inferno, a incredulidade leva a pessoa para o inferno. Está lá em Apocalipse, entre mais coisas que existem aí. Então, você precisa o mundo pode estar desabando na tua cabeça, porque assim o mundo de Josué desabou. Mas mesmo o mundo de Josué desabou, ele não tinha a perspectiva da morte de Moisés, ele tinha muita perspectiva de situações de lutas. Mas a perspectiva de Moisés ele não tinha. Se você dissesse, né, você imagina que Moisés vai morrer, Josué? Ele ia falar, não, com certeza não. Como é que você tem essa certeza? Porque o Senhor prometeu que vai nos levar para a terra prometida. Então Moisés não vai morrer antes de pisar na terra prometida. Porque a promessa era de Moisés pisar na terra prometida. Então não tinha na cabeça de Josué a perspectiva da morte de Moisés. Então existem coisas na nossa vida que pode acontecer que não está na nossa cabeça. Você fala, eu não planejei isso, eu não pensei nisso, eu não imaginei isso. Mas não importa, irmão. Não importa, o mundo pode desabar. O que você precisa entender? O mundo está desabando. Aí você vai para a palavra e Deus está dizendo assim, ei, você está pisando aonde? Onde você está pisando? Você está com o pé onde? Você está com o pé no céu? Onde você está pisando? Aí você fala, Senhor, eu estou pisando aqui. Então, eu não prometi? Por que você está desse jeito? Tenha coragem, tenha força. Porque eu já disse para você, é aonde você põe a planta do teu pé, eu já te tenho dado. Ah, mas Senhor, o mundo está desabando na minha cabeça. Não interessa, eu não disse para você sobre limitações a respeito da minha promessa. O mundo pode estar desabando na tua cabeça, mas enquanto o teu pé está pisando no solo, eu estou te entregando. Então o que nós precisamos? Nós precisamos da nossa crença, do nosso temor, do nosso zelo e agir a nossa fé. Glória a Deus por isso. A força e a coragem é nós olharmos para a situação e falar, eu sou frágil sim, eu sou um vaso de barro sim, mas a excelência do poder de Deus está em mim. Então eu vou andar, vou pisar e vou conquistar.
porque o Senhor me prometeu, não porque eu tenho capacidade, mas é porque o Senhor me prometeu. Glória a Deus por isso. E cremos nas promessas do Senhor. Amém?